Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual o horário que você vai assistir ou ouvir esse podcast. Lembrando que nós estamos no episódio número 1. Seja muito bem-vindo ao O Santo Podcast. Tá aqui na minha frente Giovanni Claudino, maravilhoso. Que prazer, que honra, John, estar nesse projeto. Poxa. Projeto que está no nosso coração há um bom tempinho. Há alguns anos, né? Alguns anos. Mas é certo que o Senhor preparou o lugar, o horário e o ambiente para então iniciarmos esse projeto. É um prazer, verdade. Cara, é um prazer. Falando um pouquinho do Santo Podcast e já saudando a galera aí que está no YouTube, ou você que está no Spotify, ou enfim, né, no seu agregador predileto aí de podcasts. Nós estamos em todas as redes sociais. Esse é o episódio número 1 e eu vou explicar daqui a pouquinho o que a gente vai falar nesse podcast. Mas nós estamos no YouTube como O Santo Podcast, né? Você vai encontrar a gente também no Instagram. Como é o Instagram? O Santo Podcast. Pronto. @O Santo Podcast. Exatamente. Não tem dificuldade nenhuma. Nenhuma. E em breve no TikTok. Tá? Se o Satanás liberar. Se o cão der um espaço para os crentes vão entrar. Nós entra. O que mais que tem para entrar? Isso. Nós vamos entrar. Nós vamos bater na porta. Se abrir, caixão. Nós vamos entrar com tudo. Vamos para cima. Nós estamos então em todas as plataformas. Temos ideias de fazermos em mais plataformas? Sim, mas nós vamos ver a demanda, como vai funcionar e como vão funcionar as coisas. Quero agradecer já primeiramente a você que está ouvindo, agradecer a Deus por essa oportunidade e aos parceiros também, né, Giovanni? Com certeza, é muito importante. Nós temos o Belas Artes, inclusive nós estamos gravando no estúdio do Belas, esse primeiro podcast. Maravilhoso, por sinal. Exato. Não sabemos se o segundo vai ser aqui. Não. Porque pode ser que o natalino venha aí. Corte, entendeu? Então agradecer ao Natalino, a Mirtz, aí ao Natan, ao Arthur, a toda a galera do Belas com uma estrutura incrível e abrindo esse espaço para que a gente possa edificar a nossa nação com conteúdos dessa natureza, não é? E também o Bom Samaritano, né, Giovanni? Não, que é um projeto voltado para a edificação também das pessoas e entendendo que a Bíblia é algo que precisa ser estudado, mas precisa ser prazeroso, né? E que a pessoa que se debruça a estudar possa estar com o seu coração aberto para que o próprio Espírito Santo possa ministrar e ensinar todas as coisas, né? Óbvio, a gente aprende uns com os outros, mas no final de contas não tem nada melhor do que você sentar com o próprio Criador, aquele que inspirou toda a Escritura, né? E o Bom Samaritano é um projeto que está trazendo os 4 evangelhos. Eu vou mostrar para quem está ouvindo, né? Eu estou com uma folha aqui na mão. E eu vou mostrar para quem está no YouTube. Se você que está ouvindo tiver a oportunidade de ir no YouTube, você vai acompanhar, tá? É como se fosse um esboço de cada livro, né? Eles cederam para a gente os 4 evangelhos. Eu estou com o evangelho de Lucas aqui na minha mão. O Giovanni sempre... João, Mateus e Marcos. Pronto, é igual num restaurante. Eu pegaria um prato, o Giovanni pegaria 3. Aleluia. Tá? Você vai ver por imagem e vai entender do que eu tô... Não, é porque ele tem um pote grande. Não entender o que estamos falando. Isso. Tchau. Gordo não, tá? Você tem um porte grande. Isso, eu sou grande. Exatamente. Mas é verdade. De gordo, é engraçado porque... Não, ele fica zoando assim, mas não. Ele é grande, ele é alto e tudo mais. Mas aí eu fiz essa brincadeira. Giovanni, você está com Mateus, João e Marcos, tá? Olha que legal. E de fato, John, quando eu vi esse material, eu falei, cara, material sensacional. Porque é fácil. Sim, certo? De manusear, né? De manusear. Então, é muito autoexplicativo. Você pega a Bíblia, faz a sua oração, consegue fazer o seu devocional em cima disso aqui. Tem o autor,
né? Tem quantos capítulos tem o evangelho, no caso nós estamos com os evangelhos aqui, os 4 evangelhos, o período que foi escrito, enfim, o local aonde se baseia, né? A classificação, enfim. Aí tem um esboço, que isso é muito legal. Sim. Por exemplo, o cara que está querendo aprender o evangelho de Lucas, aqui tem um esboço onde traz os pontos, né? Exatamente, introdução. Por exemplo, do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 52, fala sobre o nascimento do Salvador. Então, cara, é muito legal. Aí tem um resumo, tem um contexto histórico. Sim. Olha que incrível. Então, o cara que vai começar a ler a Bíblia já não parte do nada, né? Ele já tem... Ele já sai com uma base de tipo, entendi algumas coisas para então agora eu debruçar sobre o evangelho. Exatamente. E, cara, realmente faz muito sentido. E tem um bloquinho embaixo ali para anotações. Então, você, e aí você vai montando, cara, você vai reestudando. Tá colocando o que Deus falou com você nesse tempo e tudo mais. Muito legal. Obrigado aí a galera do Bom Samaritano. Nós estamos aqui com esses esboços bíblicos maravilhosos. E também o Box 91 Barbearia, né? Maravilhoso. Que é uma barbearia em Joinville, o Marco. Um abraço pra você, Marco. É top, tá? O cara é bom. Se você que é grande, né? Tá. Grande. E tem um cabelo desajeitado, pronto. O Marco dá jeito. Tá? Então fechou. Um abraço, obrigado pelo esforço e também por essa disposição em ser um dos mantendedores. Eu gostei dessa palavra. Um abraço ao Bibo. Né? Porque eu ouvi ele falando mantendedor, eu falei, cara, que legal, porque faz todo sentido. Né? São aquelas pessoas que vão ajudar a manter aquele projeto. Esse projeto funcionando. Exato, porque assim, por exemplo, essa luz que está nos iluminando aqui tem um custo, né? Os microfones, tudo isso aqui tem um custo, o profissional, e ali o cara... Ali é o que mais tenho medo. Ali é o que mais tem custo. É o que vocês não veem, é o que eu tenho medo. O microfone eu não tenho medo. Que nós faz em 24 vezes, entendeu? E não pede aumento. Não, agora ali... Ali é complicado. Mas ele já chegou dizendo, tô cansado. Pronto. O homem chegou. Pronto, maravilhoso. E aí, quando ele chega dizendo tô cansado, o que é que ele quer dizer? Pronto. Queremos o teu nome engrandecer. E o meu bolso dá aquela rechonchuda. Aleluia. Vamos lá. Nós temos que orar mais por ele. Exatamente. Bom abraço pro Arthur, maravilhoso. Hein? Eu quero iniciar esse podcast agora sim, dizendo o objetivo. Como vai funcionar esse podcast aqui, né? Primeiro de tudo, Giovanni, eu acho que você pode falar melhor do que eu sobre o primeiro ponto. Qual que é o objetivo do Santo Podcast que se inicia hoje, esse projeto aqui, cara? Então, John, acho que o nosso primeiro ponto e o ponto de partida é formar uma comunidade de discípulos de Jesus. Legal, então demais. Eu acho que é a cartada que, cara, por que a gente tá investindo esse tempo, enfim, um monte de... porque a gente quer que mais pessoas entendam como ser um bom discípulo de Jesus. Isso E eu acho que incrível. isso tá faltando. E a gente vai e vamos entrando. E a gente quer arrastar essa galera para ir junto com a gente, né, John? Isso é legal. A gente já sabe como ser. Não, a gente vai junto com toda essa galera. Exatamente. Nós estaremos no caminho. Isso é muito legal. Né? Sentimos a necessidade para nós e vamos arrastar mais gente para o mesmo. Exatamente. Porque assim, o que eu consigo perceber são os discípulos de Cristo espalhados pela nação brasileira, pelo mundo afora. E seria muito legal se nós conseguíssemos nos conectar de alguma forma, né? E a internet nos possibilita isso, a ser como se fosse um funil, né? Juntar o máximo de pessoas que querem viver de forma santa, de ter essa comunhão com os irmãos que às vezes não são da sua denominação, né? Ou seja, não frequentam a mesma placa, né, denominacional que a sua. Então a gente quer juntar toda essa galera que tem esse desejo e ama o Senhor acima de todas as coisas e querem ter um local para que a gente possa conversar e edificar uns aos outros. Eu acho que isso é muito importante, né? Ser um podcast que edifica, trazendo pessoas que edificam né, a nossa nação e aos irmãos e aos discípulos de Cristo, né? E até nessa parte de edificação, John, cabe muito também
você comentar as suas necessidades, ou o que você Legal, pensa boa. no YouTube, no Instagram, enfim. Sim. Eu, o John, a gente vai estar sempre ali ativos, né, respondendo e tentando entender da melhor forma de como sair disso, de como fazer, de como caminhar, de como ir, de como voltar, enfim. E até mesmo assim, se por um acaso você colocou... Inclusive agora você que está assistindo, já bota um comentáriozinho aí. Já bota, e aí, beleza, tô assistindo, tô curtindo, não tô curtindo, coloca aí nos comentários. De onde está curtindo, né? Que cidade você está, para a gente ter uma legal, noção pra gente de... saber que você é um discípulo de Jesus, é onde você está, meu jovem. Nós queremos te encontrar de alguma forma. Por quê? Você foi lá, colocou alguma coisa nos comentários, eu e o Giovanni ainda não conseguimos chegar lá. Se um outro irmão, um outro discípulo de Cristo está por ali, pode ajudar esse irmão, cara... Ajude, responda você, sabe? Pare de terceirizar as coisas, porque isso acontece muito. Sim. Na vida cristã. A gente acha que quem precisa pregar é só o pastor, só quem está com o microfone na mão, lá na frente. E não é assim que funciona, não é assim que Jesus nos ensinou. Então não tem uma elite, né, clerical ali no negócio. Exatamente. Todos nós somos discípulos. E somos cristãos, discípulos de Jesus, e precisamos andar e agirmos dessa forma, né? Então acho que é muito legal essa comunidade de discípulos de Jesus ser esse fórum de edificação, né? E também ser um canal que possa, assim como o nome já diz, né, o Santo Podcast, santo quer dizer ser separado para Deus, né? Então a gente quer fazer desse podcast realmente algo separado para a edificação, para a instrução e até mesmo correção, né? Porque a gente vai estar pautado na Bíblia. Na Bíblia. Por vezes a gente pode até falar uma besteira, pode ser que sim. Sim. Em amor você vai lá e fala, poxa, eu penso um pouco diferente. Sim. Se você tem discordâncias com o que a gente vai falar aqui nesse podcast, você pode em amor ir lá, comentar, e até mesmo se você vê nos comentários uma guerra, né? Sangue escorrendo nos comentários, não é este o objetivo do podcast. Não. Pode ser que nesse podcast não tenha isso. Primeiro, mas se lá no 15º tiver, o que você diria, Giovanni? Você vai lá com o paninho, limpa o sangue, bota um band-aid lá e cessa o sangue. Não coloca mais sangue. Não coloca mais sangue. Não corta mais. E por gentileza, coloque amor, assim, né? ó. Ouça o primeiro podcast. Isso. Tá. Pronto, maravilhoso. Tá. Não, quando você vê o negócio estourando feio, você fala assim, pessoal, vocês já assistiram o primeiro? Exato. Porque esse primeiro vai ser instruções para que a gente possa ter realmente fazer uma base muito pautada no Senhor Jesus. Afinal, Ele é essa rocha, né, que nós precisamos construir a nossa vida nele. Então, a base do nosso podcast é o quê? É o amor, é a comunhão dos discípulos de Jesus, né? É a edificação da igreja. Se você quiser, inclusive, sugerir temas para nós, cara, use esse episódio número 1 para colocar temas que vocês gostariam de que a gente abordasse aqui, inclusive pessoas. Sim. Não é? E aí é um ponto importante, Giovanni, porque o evangelho, ele vai na contramão do mundo. Concorda com isso? Sim, com certeza. E aí, ao invés de nós termos e buscarmos apenas convidados de nome, porque um podcast tradicional, você precisa ter um bom convidado para chamar o público. Senão o povo não vem. Senão o povo não vem. Tá, quem és tu na fila do pão? Tem que ter o cara que... Pronto. Tem que pintar o quê? Uma Daniela Mercury. Uma Ivete. Pronto, um Bolsonaro. Tem que pintar um Luiz Inácio Lula da Silva. Entendeu? Para trazer. Então você sempre fica refém de alguma certa forma. Eu sei que inclusive o Giovanni tem outro podcast nesse sentido. Sempre tem que ter um ponto de interesse das pessoas, um convidado importante. Aliás, um abraço para a galera do microfone aberto lá, né? Maravilhosos. JR maravilhoso e o Piene Gonda. Pronto. E aí o que acontece? Sempre tem que ter um convidado para que aquilo possa movimentar e tal, porque ele vai trazer, esse convidado vai trazer um determinado tipo de conteúdo. Com a vida cristã, os títulos, nomes,
a bagagem não necessariamente tem relevância. Porque, por muitas vezes, né, e a Bíblia deixa bem claro isso, que o Senhor escondeu, né, dos sábios e às vezes entrega, e por muitas vezes entrega, aos pequeninos, aqueles caras que às vezes não estão na mídia, não estão com o Instagram bombado, né? Mas você para conversar com aquela senhora, que tem 2 dentinhos ali bem simples, cafezinho preto, e ela te dá uma aula, né, de como viver o evangelho. Isso é muito legal, porque o nosso podcast vai nesse sentido. Sim. Pode ser que nós tenhamos pessoas que tenham relevância? Pode ser. Mas porque lá no fundo a relevância veio depois da sabedoria. Isso, e não condenar também quem tem esse tipo de relevância. Não, de jeito mas nenhum. tratar de forma igualitária. Então você vai ver a gente entrevistando um dos pregadores que estão rodando a nação inteira aí, mas você vai ouvir a irmã do bairro A, B ou C. Exatamente. Que carrega algo poderoso da parte do Senhor. E é isso que a gente quer instigar as pessoas. A não trazer o Instagram bombado ou a relevância por ser conhecido na cidade, mas o que ela traz dentro. A essência que ela tem é que a gente quer de fato botar na mesa. Sim. Então é isso que eu quero. Eu quero da irmã lá o quê? Essa intimidade que ela tem com Deus, o conhecimento às vezes não tão profundo nas escrituras. Né? Tipo, ela, em alguns assuntos ela não vai saber. Mas, cara, Jesus está todo dia lá do ladinho dela, lá tomando chazinho da manhã, ou da tarde ou da noite, entende? E ela traz algo incrível. Que é de tu ficar bocaberteado. Pronto. Poxa, não. Olha, eu vou dizer, os italianos agora caíram para trás. Porque o meu nome é Giovanni Constantino. Lembre-se de que meu nome é Giovanni Constantino. Exatamente. Sou conhecido como Giovanni Claudino, mas lá no meio tem um Constantino. Tem um Constantino no meio? Opa! Veja que é isso. Direto profeta. da Itália. Pronto. O Paulinho passou por lá. Tá? O Paulinho passou por lá. Tá. E aí, a gente vai trazer pessoas que... Muito legal o que o Giovanni colocou. Não vai trazer o Instagram bombado para a mesa. Vai trazer a sua intimidade com o Senhor e o que o Senhor já administrou para a mesa. Isso vai ser importante. Então aqui vai ser... a gente vai priorizar colocar realmente um conteúdo que venha do Senhor, sabe? Não títulos, não apenas nomes, visibilidades ou número de likes, inclusive. Não. Nós vamos colocar a Bíblia aberta, né, que hoje nós estaremos no aplicativo, mas que a própria palavra de Deus possa ser esse conteúdo que vai emanar daqui. E nós seremos apenas uns canais, os condutores para que isso aconteça. Né? E com isso, as nossas redes sociais, que também a gente vai trabalhar muito, né? Sim. Eu acredito que hoje a gente alcança muitas pessoas, e até mesmo hoje nós estamos no YouTube falando com gente que não está em Joinville, graças a isso. Então eu acredito que nós precisamos sim usar essa ferramenta. E hoje isso está muito interligado, né? Hoje eu sigo pessoas de tudo que é canto, então vai acontecer isso. Por isso até é importante você colocar lá de onde você está, a cidade que você mora, para a gente ter até essa noção. Né? Porque a gente vai ter várias coisas acontecendo todos os dias, né? Sim. Então todos os dias a gente vai ter os cortes, vai ter as lives, os devocionais, diariamente nos nossos canais a gente vai estar se edificando. Sim, né? se edificando. Não é uns só... aos outros, e sempre utilizem o comentário, sempre utilizem isso os comentários. Muito importante. Para que a gente tenha essa interação e para que vocês tenham essa interação entre vocês. Por exemplo, o Giovanni falou de lives, a gente vai fazer lives, vai convidar pessoas de fora para estar junto com a gente, vai convidar pessoas daqui para estar junto com a gente, enfim, discípulos de Jesus. A gente vai ter os cortes diários, então a ideia é sempre meio-dia sair um vídeo e 6 da tarde sair outro vídeo. Então a gente vai lançar, por exemplo, esse podcast está indo hoje, terça-feira, daqui a pouco, 6 da tarde, nós teremos um primeiro corte desse podcast. Amanhã, quarta-feira, nós já teremos meio-dia um corte, 6 da tarde outro corte. E assim vai. Na quinta-feira, meio-dia um corte, quinta-feira à noite... 6 horas. Às 6 horas, outro corte.
E assim a gente vai mantendo no YouTube e, consequentemente, nas outras plataformas, esses cortes sendo divulgados, né? E é importante que você faça parte desse projeto de todas as formas. E uma das formas também é você compartilhar, divulgar, curtir, comentar. Então, para que a gente possa levar para o máximo de pessoas que queiram, de fato, participar dessa comunidade de ser um discípulo de Jesus. Exatamente. Cara, isso é incrível. Porque se você consome YouTube, cara, mande o link do YouTube para a galera no WhatsApp lá. Se você consome muito Instagram, compartilha no Instagram. E aí nós teremos também devocionais diários. Por isso que o Santo Podcast vai ser um conteúdo que nós vamos iniciar, estamos iniciando hoje, mas que tem os seus desdobramentos diários. Diários. Né? Para que a gente possa ter esse contato diariamente. Então, inclusive, nós vamos deixar na descrição as nossas redes sociais, para que vocês nos sigam pessoalmente também. Sim. Mas, obviamente, o Instagram do Santo Podcast, onde a gente vai canalizar tudo lá. Todas as informações. Inclusive, o que nós vamos postar vai ser replicado de lá. Tá? Então, eu vou fazer o devocional, por exemplo, da segunda-feira. No meu perfil pessoal, eu vou repostar do Santo Podcast. Então, a gente vai focar tudo lá. Então, para que a gente possa ter toda uma gerência, para que a gente consiga até mesmo saber quem é que está ouvindo, se você tem 15, 16, 17, 18, 20, lá a gente consegue ter esse parâmetro. Tá? Dito isto, aí entra o porquê que nós estamos fazendo esse podcast. Né? Giovanni, como você enxerga a igreja brasileira hoje? Você consegue perceber esses discípulos de Jesus entendendo que são um, respondendo à oração de Jesus Cristo, inclusive, quando ele fala, poxa, o meu desejo é que nós sejamos um. Cara, você ser a resposta da oração de Jesus é poderoso demais. Você acredita que a igreja está sendo a resposta da oração de Jesus nesse tempo? Ou o que precisa para que isso continue a acontecer? Então, John, eu acredito que a igreja não está sendo essa resposta. Tá? Eu acho que, infelizmente, a gente está num cenário que a sensação é de que aí as igrejas não estou generalizando, é jamais, óbvio, né? Generalizar, porque existem igrejas e igrejas, mas uma boa parte delas estão olhando para o seu próprio umbigo, para a sua própria placa e querendo se fechar. Cuidado, não, eu tenho um conteúdo maravilhoso na igreja A, B ou C, mas é na igreja A, B ou C, não é na D que é a minha, então eu não vou. Então essas coisas eu acho que a gente precisa dar uma segurada, dar uma parada e voltar para as escrituras. Sim. Como a gente tem a nossa brincadeira do nosso podcast, volta para o primeiro podcast e ouve para ver o que a gente está, o que vocês estão errando aí, fugindo da linha. Muito acho legal. Que precisa as igrejas atuais. E eu tenho visto um movimento, tá, João? Parece que está querendo começar algo diferente, assim, no sentido dessa mistura, porque somos irmãos. A gente não está brigando por coisas diferentes, né? Nós estamos brigando pela mesma coisa. O nosso objetivo é o mesmo, independente da placa de igreja, a ideia é ser discípulo de Cristo. Então, se a ideia é ser discípulo de Cristo, cara, é muito mais fácil a gente se unir para ganhar isso do que querer brigar sozinho. Sim. Isso. Então... E até mesmo assim, ser discípulo de Cristo, né, a briga já não faz sentido. Né? Porque, tipo assim, por que eu vou querer brigar com meu irmão se nós estamos querendo caminhar para o mesmo lado? Para o mesmo lado. Né? Então, eu também acho que existem várias comunidades de fé diferentes, com placas diferentes, e nós, e até mesmo usando o termo igrejas, assim, né, nessa questão de igreja local e tudo mais, mas existe a igreja de Cristo, né? Essa igreja invisível, global. E, cara, nós precisamos entender que a geografia já não faz sentido quando a gente fala de coisas espirituais, né? Então, o Espírito que habita em mim, habita em você que está ouvindo esse podcast aí na sua casa, ou às vezes no carro, no trabalho, enfim. E o que retrata muito bem isso, Giovanni, é o que diz em Lucas 24, que é o X da questão e para onde a gente vai caminhar nesse momento.
para que, óbvio, né, nós já demos toda essa introdução de como vai funcionar. E aí vem a parte principal, a porção principal do podcast, que vai ser nós abrirmos a Bíblia, lermos juntos e pontuando o que o Senhor está falando conosco. Então, nesse primeiro podcast, tive um discernimento do Senhor de falar sobre os discípulos no caminho de Emaús, né? E você que já conhece, já leu, conhece a história, você vai dizer, poxa, eu já ouvi várias vezes, já li várias vezes. Se você pensou isso nesse momento, já temos um grande indício. Por exemplo, a métrica do YouTube ia falar, é para esse cara. Porque quando nós colocamos um limite na palavra de Deus, Giovanni, já mostra que nós somos arrogantes ao ponto de acharmos que extraímos tudo que ela tem para nós. E a palavra é viva. Ela é viva, eficaz, ela não volta vazia. Então, como eu vou chegar e dizer, já li, não, isso aí eu já sei como é que funciona, eu sei o que Jesus fez e falou para eles, eu sei o momento que eles entenderam, isso aí tá tudo certo. Aí já começou o primeiro erro. É quando nós achamos que nós já secamos a fonte, sendo que o Cristo é uma fonte inesgotável, a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Muita gente cai nesse erro, Giovanni. Sim, infelizmente, né? Infelizmente. E algo que a gente tem, eu tenho visto, né? eu tenho visto, e aí é legal porque eu tô falando de mim. Sim. Todas as vezes que eu releio, eu digo, caraca, isso já estava aqui? É louco, né? Então, assim, a importância de não, beleza, eu já conheço esse texto, mas, cara, o que eu tenho para comer mais desse texto? Né? Que essa é a linha que a gente precisa e quer, enfim, seguir adiante, né? Sim. Vamos então abrir aí o Evangelho de Lucas. Eu já estou com o meu esboço aqui do Bom Samaritano. Não, maravilhoso, tá? Não, maravilhoso. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Ó, você que está ouvindo, tá? Pronto. Que o Senhor me perdoe pelo pecado que eu cometi agora de causar em você a inveja. Vamos lá. Lucas capítulo 24, do versículo 13 em diante ali. Eu vou começar lendo. A gente pode, quem sabe, ler cada um lê pode ser? Pode, claro. Vamos lá. Lucas 24, versículo 13. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga... Misericórdia. Maravilhoso. Pronto. Não, eu sempre quis dizer isso. Eu sempre quis dizer isso. Ô, Arthur, eu sempre quis dizer isso. Tu acredita que eu sempre quis dizer? Maravilhoso. Vamos lá. Versículo 13. Isso, o Cristo, como diria a canção. Naquele mesmo dia, antes disso, vamos agradecer ao Senhor. Senhor Jesus, que nesse momento que nós vamos ler a Tua Santa Palavra, inspirada por Ti, que a gente possa ter o discernimento por meio do Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas, a extrair uma porção a mais nesse dia, sobre o que quer dizer nessa porção bíblica que nós vamos expor aqui. Que o Senhor nos dê graça, entendimento e sabedoria, para que ainda hoje, mais do que a gente já preparou e já sabe sobre esse texto, que nesse momento o Senhor possa trazer algo novo para nós, novo para quem está ouvindo, novo para quem está assistindo e anotando, novo para nossa nação, porque o Senhor é um Deus de coisas novas. Sim, Senhor. Então, que nós venhamos com muito temor e tremor, lermos a Tua Santa Palavra e discernirmos uma porção a mais dela. Obrigado por isso. Amém. Versículo 13. Naquele mesmo dia, isso no caso depois que Jesus já havia morrido, ressuscitado, isso aqui aconteceu num domingo. Naquele mesmo dia, 2 deles
estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. 2 dos discípulos de Jesus. 14, Giovanni. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam impedidos de conhecê-lo. Primeiro de tudo aqui, nessa primeira parte desse tempo. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús. Eles estavam saindo de Jerusalém, indo para esse povoado chamado Emaús, que provavelmente até hoje dizem que é muito... uns dizem que é em tal lugar, outros dizem que é lá, outros dizem que... Blá, blá, blá. Mas de fato nem chegava à pompa de Jerusalém. Ou seja, um lugar desconhecido, pequeno, Sim. sem relevância. Um vilarejo. Pronto, sabe? Tipo Guanabara, entendeu? Para quem é de fora, é um bairro aqui de Joinville, tranquilo, sem muita pompa, não tem muita coisa. Pensa no bairro da sua cidade aí, aquele que todo mundo tira uma palha, assim, tipo assim, o que é aquilo ali? É. Pronto, você saiu do centro indo pra lá. Saiu do centro. Exatamente. Só que enquanto eles conversavam e discutiam, né? Porque daí tem a conversa e a discussão, né? Sim. Começaram conversando, bacana. Mas será? E aí daqui a pouco já não, eu acho que tá. Já dá uma esquentadinha. Já deu aquela esquentada. É o cara falando que o Neymar, entendeu? Não deve disputar a Copa do Mundo. Não aí deve. O outro já começa com uma conversa, daqui a pouco começa a dar uma esquentada. É isso. Começa a pegar fogo e o já negócio tem que ali. cuidar pro pau não fechar. Isso, eles conversavam e discutiam. Não, pensa que caminhada gostosa. Pensa que caminhada 10 gostosa. 10 km, tá? E se você que é casado sabe 10 do que eu tô falando. O Arthur, tu tem noção que nós vamos perder muita coisa com isso? Vamos lá. Eles 10 quilômetros de conversa. 10 quilômetros também, vamos e viemos, não dá de ficar conversando 10 quilômetros. Tá? É tempo. É tempo. Caminhando, tempo. É uma pedalada. Maravilhoso. É uma pedaladinha tem que boa. discutir. Isso. Tem que discutir. Só pra dar aquela... Aí na outra apimentadinha. Isso. Só que quando dá a pimentada, quem chega? Pronto. O Cristo. É muito bom aqui, ó. O próprio Jesus se aproximou. Tipo, não foi outro, não foi qualquer pessoa. O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Do nada. Do nada. Mano, tava tudo acontecendo em Jerusalém. Né, os discípulos lá, tudo dentro das casas. Meu Deus do céu, não é que o homem foi? Né? E agora? E um tentando encorajar o outro. E Jesus está lá no caminho de Emaús para falar com dois discípulos que tinham já, de certa forma, desacreditado das promessas do Senhor. Que ele falou várias e várias vezes que iria ressuscitar ao 3º dia. E eles simplesmente deram as costas para as promessas de Deus. Que loucura, mano. Para voltar para as suas vidas. E isso me faz pensar quantas vezes a gente faz isso, né, cara? Ô John, nós fizemos isso com esse projeto aqui. Sim. Faz 4 anos que o senhor disse, e a gente, vamos voltar pro nosso sofá? Sim. Não vamos acordar cedo? Não, vamos para... Quantas vezes a gente faz isso? Não, a gente fez isso. Sim. E você deve ter, se você parar para analisar agora, o quantas vezes você fez isso? De o Senhor te direcionar para algo e você olhar para aquele algo e dizer, cara, mas será? É o Senhor te empurrando, te direcionando as coisas, dando errado em algumas outras situações. O Senhor já disse que ia acontecer, mas esquece. E aqui é muito bizarro isso, né? Porque eles... e aí é engraçado porque eu fico pensando assim, eu lendo isso, eu falei, cara, os caras estiveram com Jesus, mano. Será que eles... O que aconteceu? E aí quando eu vejo que algo que foi impedido de ver Jesus, eu falei assim, mas não foi só dessa vez, né? Parece que isso era rotineiro nos olhos de vocês, né?
Porque, tipo assim, ó, tá, mas e antes vocês, o que aconteceu? Que vocês não entenderam alguma coisa? Onde é que vocês estavam? Foram fazer xixi na hora do culto ali? Que perderam aquele timezinho de Jesus e disse, vai acontecer isso, né? É o cara que faz a plástica, né? É o cara que tu olha assim, parece com o Giovanni. Mas não é. Que o Senhor vem num corpo glorificado. E sabe o que é legal disso aqui? Sabe o que é legal disso aqui, interessante? É que eles, né, mas o 16 aqui, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Cara, se a tua mente não processar a informação, você não consegue reconhecer nada. Por exemplo, o cara que bateu o carro, bateu a cabeça e perdeu a consciência, a memória. Sim. Ele pode estar com a mãe dele, que passou a vida inteira ao lado dele. Ele vai dizer para ela o quê? Quem é tu? Quem é tu? Quando a sua consciência não percebe o Cristo, você não consegue, por mais que você caminhou por muito tempo com a pessoa, se não te vier a consciência, você não reconhece. E por vezes, cara, nós caminhamos com os irmãos, mas na nossa consciência nós não entendemos ainda o porquê daquilo ali. O porquê nós vivemos igreja. E daqui a pouco nós estamos fazendo intriga com um, estamos armando uma contenda com o outro. Nós estamos fazendo tudo aquilo que não provém de um cristão porque não bateu na consciência. Ele não sabe quem eles são e nem quem Jesus é. E quando tu não entende quem Jesus é, mano, você tá lascado. Você tem que voltar. Você tem que voltar pro podcast número 1. E pras escrituras, né? Que ela isso. É que revela, né, o Senhor. Isso é muito incrível. E o ministério do Espírito Santo é revelar o Senhor Jesus. Isso é demais, cara. 17. Aí é massa, porque aí o que Jesus pergunta, né? Ele lhes perguntou o seguinte, abre aspas, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Como se ele não soubesse, né? Olha, ele deu aquela da professora Dorinha que chega, ela já viu tu colando 2 horas antes. Ela chega em ti e fala assim, o que tem embaixo da borracha? Aí tu fala assim, o que tu tem dentro do penal? Sobre o que vocês estão conversando? Sim, cara? Tipo... O cara passando meia prova pro outro já. Sobre o que vocês estão conversando? Ela sabe já. Ela já viu. Ela já viu. Ela tava ali, só de olho. O Senhor Jesus dá uma que nós chamamos lá no meu bairro de João sem braço. E aí ele diz assim, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Então eles param. E isso é importante a gente pontuar, porque, tipo, eles estavam caminhando, discutindo, tal, conversando. E aí aparece Jesus, e aí eles param com o semblante entristecido. E aí vem o 18, Giovanni. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Faz a pergunta fatídica. Peraí, mano. Tu é o único que não sabe, tá? Sim. Porque tá todo mundo só falando isso. Então, obviamente, Sim. nós estamos discutindo sobre isso. Tipo, Exato. Tu não tá sabendo? Não tá, como assim? E é legal que ele fala assim, né? Tu é o único? Porque todo mundo já tava... Era um burburinho total. Pô, será que tu é o único que não sabe das coisas que aconteceram? Porque pensa, mataram Jesus, tipo, tava o maior burbulho na cidade, né? Total. E aí, tipo, ele, do que você, tipo, óbvio que tava todo mundo tomando café em casa, comentando sobre o assunto. Sim. Mataram o cara Jesus, falava e agora? que era o Messias, e agora tá aí. E aí Jesus ainda, que coisas? Não, Aí Jesus também foi... avacalhou. Deu 19 é incrível. Que coisas? Tem uns que falam, quais coisas? O quê? Do tipo assim, eu acho incrível, porque Jesus, ele
Ele gosta de ensinar fazendo perguntas. Né? Então, o quê? Tipo, ele sabia, ele foi o fato, ele era o fato, ele era o motivo da conversa na cidade inteira de Jerusalém. Ele fala assim, o quê? Tipo assim, ele quer saber de você o que você acha. Conta na tua visão, na tua perspectiva, o que aconteceu? Que louco. Perguntou ele. Aí eles continuam aqui, né? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, já botando. Já não é mais. Desacreditado. Morreu, tá? Isso. Desacreditados totalmente. Tá? Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O 20. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Do tipo assim, nós esperávamos uma coisa que não aconteceu. Nós achávamos que era. Mas, pelo jeito, não. Então, eles continuam. E foi condenado à morte e o crucificaram. 21, Giovanni. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Do tipo assim, nós esperávamos algo, já passou um tempo, e eu acho que até esse exemplo que tu deu do próprio podcast aqui é muito isso. Pô, o Senhor colocou isso no nosso coração. Eu acho que era para fazer, mas não sei se era para fazer. Aí passa um tempo, pô, hoje já é o 5º ano desde aquela palavra. Acho que nem vai rolar mais. Vou voltar a fazer minhas coisas, né? Às vezes o Senhor te chamou para ensinar outros irmãos e você fala, pô, mas isso foi quando eu tinha 10 anos, hoje eu tô com 32, isso aí já foi. Já foi. Não vai dar mais. Cara, o Senhor tá querendo falar com você no dia de hoje. E aí vem o versículo 22. Algumas das mulheres entre nós, isso tudo eles estão falando para Jesus. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Pouco incrédulos. Não, terrível, tá? Não, terrível. Terrível. E eu me vejo muito em muitas situações como eles, né? Isso que é o mais terrível ainda. Né? Então nós estamos nesse caminho junto com eles. Parece que eu sou eles. Pronto. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Então, ou seja, esses dois também estavam no hype. Sim. Porque saíram de lá, eles estavam tudo junto. Tá, e contaram, ó, eles tá eram vivo. dois dos 70 discípulos que estavam ali movimentando o negócio. Exatamente. E muitos contam também que eram cerca de 500 irmãos que depois vão receber essa aparição de Jesus. Mas de fato, cara, eles não eram qualquer um. Então, tipo, eles estavam ali. Estavam no... Tipo assim, tem o pastor, tem os amigos. Isso, eles estavam ali. E aí tu tá ali com os amigos do pastor. Eles estavam. No final do culto, se o pastor vai comer uma pizza e chama os amigos, tu vai. Vai junto. Tu vai. Eu tenho sido amigo do pastor, da Lilê, né? É bom. Não, calma. Tu é grande, tá? Tu é grande. É tá diferente, bom. Calma. Vamos lá. 24. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ou seja, os caras, tipo assim, a mulherada conta uma coisa, aí os caras falam assim, vamos lá ver se é verdade. Elas falaram que está na promoção com 50% de desconto. Vai verificar. Vou lá ver se é verdade. Exatamente, porque às vezes, olha o golpe, tá? No caso não era golpe, era verdade. Não era. 25. Ele lhes disse... Aí Jesus volta e toma a palavra.
Tu viu que Jesus fala assim, quais? E aí os caras vai soltando, vão soltando. Não, o cara fala, hoje inclusive levamos um cagaço, porque lá chegaram falando o seguinte, não, Jesus não tá lá? Não tá lá e nós tivemos visão de anjos ali dizendo que ele tá vivo, inclusive. Pronto. Aí eu fico imaginando os dois assim, ó. Ah, não, agora vamos embora. Faz a mala, mulher. Não, agora vamos embora, porque aí já passou dos limites. Estão tudo loucos, pessoal. Estão tudo louco. Vou voltar pra minha cidade que eu ganho mais. E aí Jesus toma a palavra de novo. 25, Giovanni. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Ele fica até tipo, cara, como, meu Deus. Vocês leram, vocês ouviram. Como é que vocês não estão entendendo? E aí ele conclui, né? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Ele ainda joga a pergunta de novo, né? Sim. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E aí vem um dos pontos principais, na minha opinião, que é o quê? Primeiro, como é que vocês não entendem? Né? E ele nem faz a pergunta, na verdade. Ele fala assim, por que vocês não entendem? Sim, ele afirma. Ele afirma. Por que vocês não entendem, né? Porque se você não tem a consciência, você não vai perceber que é a sua mãe. Se você perdeu a memória, você não vai identificar. Então, como eles não pegaram, sabe? Sabe aqueles pregadores que mandam assim, a chave tá aqui, ó. Se tu não pegar essa chave, tu não vai entender mais nada. Pronto. Entendeu? Então Jesus meio que mandou uma dessas, tipo assim, como vocês não entenderam? Vocês ouviram? Vocês não entenderam o que os profetas falavam? E aí vem a parte chave, que é o quê? Pega a chave! Pega a chave agora, irmão. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele mesmo, em todas as Escrituras. Então, Jesus, por meio das Escrituras, foi mostrando para ele, foi explicando, como está aqui, ó, explicou-lhes tudo o que constava nas Escrituras a respeito dele, do próprio Jesus. Como é bom estar com gente que sabe do que está falando. Sim. Que recebeu revelação do Senhor, que tem comunhão com Deus. Isso é maravilhoso, porque isso conecta, dá aquela vontade de você permanecer perto da pessoa. O que exatamente o versículo 28 vai dizer. Ao aproximarem do povoado, imagina o papo que lá no começo era conversa e discussão, né? Agora já virou outro rolê. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais diante. Do tipo, gente, deu a minha hora, é aquele papo gostoso que você tá com seus amigos. Poxa, gente, eu tô indo. E aí a galera fala, não, calma, fica só mais 10 minutos então, só mais um pouquinho. Mais ou menos isso que aconteceu, porque ele fez que ia mais adiante. E o 29 diz, mas eles insistiram muito com ele. Não, vem pra cá. Não, pô, não quero incomodar. Não, mas... Não, pô, não, mas... Tem um quartinho aqui, rapaz, não, fica. Tu imagina como tava gostoso o papo. Sim. Do tipo assim, não vai agora. A gente até agora tava tudo triste. Agora a gente gostou tanto de conversar contigo, a tua sabedoria, o teu entendimento, a forma como você explica. Fica aqui com a gente um pouco mais. E aí vem o 30. Né? Aliás, o 29 aqui, né? Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando, temendo até pela segurança de Jesus, que eles ainda não tinham entendido que era o Cristo. Ele entrou para ficar com eles. Mano, quando Jesus entra na casa... Aí é lindo. É muito bom. Você está com ele no... Exatamente. Você está com ele no caminho. Maravilhoso. Você está caminhando e ele está acompanhando você em todo o tempo. Agora, quando você leva ele para um ambiente mais íntimo da sua vida, que é dentro da sua casa, algo poderoso acontece.
por muitas vezes, inclusive, nós temos negligenciado Cristo dentro da nossa casa. Temos vivido Cristo na igreja, né, na comunidade de fé, assim, colocando. Temos vivido Cristo em ambientes públicos, né, de uma certa forma, aparentemente, mas dentro da nossa casa, por vezes, ele não é honrado. Dentro da nossa casa, por vezes, ele não é glorificado. Ele não tem a atenção devida, né? Coisa que esses discípulos de Emaús tiveram com ele. Às vezes, John, a gente até caminha com Jesus, mas não tem a coragem de convidar ele para ficar dentro da nossa casa, entende? Ó, Jesus, eu vim do culto, tu fica ali no portão, relaxa. Quando eu sair amanhã para ir no culto, Isso. ou às vezes deixa lá na igreja mesmo. Ó, Jesus, tô saindo do culto, acabou, fica aí. O caminho já é uma treva ali volta. Domingo eu volto, aí a gente se encontra aqui de novo. Então você já sai dali atribulado, criticando, murmurando e falando. Isso é um mal, cara, que a gente tem enfrentado. Sim. E engraçado que eu falo com homens, pais de família, maridos, e uma das maiores questões, no geral, é essa dificuldade de ter Jesus dentro de casa. Porque às vezes ele é um maravilhoso lá na igreja, mas em casa às vezes não consegue ser. Né? E o que causa na família algo meio estranho, porque daí eles não honram o cara, porque eles sabem que em casa ele é um outro cara. Sim. Né? Em casa parece que Jesus não está com ele. Né? Ele tem a falsa impressão de que Cristo não está com ele. E o Senhor está em todos os momentos, vigiando tudo. Meu Deus. Nada que está em oculto não vai ser revelado. Todo o tempo. Né? Então ele entrou para ficar com eles. E agora a gente vai pro... O 30 diz assim, ó. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Aí o 31 diz, então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. E aí acompanha a chave. Pega a chave, pelo amor de Deus, meu irmão. Pega a chave da vitória, aleluia. Cara, primeiro que aí eles reconhecem, né? No partir do pão. Tem até a música do Morada. Né? Não é essa? Essa aí mesmo. Essa aí mesmo. Maravilhosa essa música aí. Tá? Essa música é boa. E aí o que acontece? Mas o cantor aqui é tu. Se tu quer cantar, não, canta. Não. E aí, quando parte o pão e eles conseguem perceber, cai como escamas dos olhos. Era ele. Meu pai amado, era ele. E aí vem esse versículo, que era o que me queimou muito o coração para a gente falar sobre isso. Perguntaram-se um ao outro. E esse podcast, o Santo Podcast, vai ser pautado nisso, meus irmãos, para que vocês possam se edificar nisso. Perguntaram-se um ao outro. Não estava queimando no nosso coração enquanto ele nos falava no caminho já, não era nem ali, na hora do partir o pão e tal. É no caminho. No caminho. Não queimava o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunhava ou nos expunha as escrituras? Do tipo, cara, não queimava em ti, Giovanni, enquanto ele falava? E eu acho que esse texto, John, vai ser muito base para nós mesmos. Porque, cara, quantas vezes a gente parou tardes de trabalho, apagou tudo da agenda e a gente sentou um de frente com o outro, com um chá ruim que tu fazia, o café ruim que tu fazia, enfim. E a gente se debruçava nas escrituras e aquilo queimava, cara, né? Enfim, na rádio, quantas vezes a gente teve esse tempo de fazer isso nos estúdios que a gente... Quantas vezes a gente fez isso, cara, como arde. É bom. E como isso é gostoso, sabe? E é por isso que a gente está aqui. E aí, voltando para o início do podcast, né, que é a ideia de, cara, fazer mais discípulos, fazer com que mais pessoas tenham essa sensação ou que tenham essa loucura de queimar enquanto falamos das Escrituras. Porque o discípulo de Cristo queima quando fala das Escrituras. Então, eles eram discípulos de Jesus, e quem é discípulo de Jesus, por mais que dá as costas
para Jerusalém, quando fala do assunto... Exato. Para as promessas de Deus, por mais que ele vire as costas e fale, não, vou fazer outra coisa, Jesus vai atrás deles, começa a conversar com eles, mas eles ainda são discípulos, por mais que estão indo na direção contrária. E aí o Senhor começa a falar das Escrituras e a Escritura no coração do discípulo queima. A Escritura no coração do discípulo queima. As palavras de Jesus no coração de um discípulo deve queimar. E o 33 é a evidência do que acontece quando a palavra queima. Eles levantaram-se e voltaram imediatamente. Mas não estava na noite? Eu tipo assim, ô Jesus, não vai para lá que pô, já tá acabou, entendeu? Perigoso. Isso, o dia acabou. Quando você entende... Não tem horário. Não tem horário. Cara, você... Ah, meu Deus, eu entendi. Se você entendeu que a sua vida precisa mudar, você precisa voltar para coisas essenciais do Evangelho, você não tem mais desculpa. Você faz imediatamente. Não é a dieta, Giovanni, que você vai falar assim, não, na segunda eu começo. Se você entende que a sua vida está um caos e você está distante de Deus, está num lugar que não é onde o Senhor quer que você esteja, era para eles estarem em Jerusalém esperando acontecer o que o Senhor disse que ia acontecer. Eles estavam em Emaús. Eles saem imediatamente da onde eles estão para o propósito de Deus. Para onde eles deveriam estar naquele momento. E até se você que está ouvindo, não sei qual é o horário que você vai estar ouvindo, mas se algo queimou dentro de você agora, cara, não espere amanhecer. Não espere entardecer. Não espere, não, mas vai ter um culto na igrejinha que eu gosto tal dia. Não espere, faça agora. Volte agora. Porque o Senhor queimou dentro de você algo para começar agora, não segunda-feira. Como o John falou, não é dieta, não é para depois. Não deixa ser, é agora. E nós somos uma comunidade de discípulos de Jesus. Se você foi tocado pelo Senhor agora, você coloca aí nos comentários, eu fui tocado pelo Senhor agora. Eu quero caminhar com Jesus, eu quero irmãos. E nós, que somos essa comunidade de discípulos, vamos abraçar você, vamos pegar o seu contato, vamos trocar ideia. Não interessa do lugar do Brasil que você é. Exatamente. A gente quer ser essa comunidade de discípulos de Jesus. Nós queremos que você volte para o lugar onde o Senhor quer que você esteja nesse tempo. Eu acredito demais que o Senhor quer fazer algo poderoso através da sua vida. Por mais que você deu as costas para o que Ele tem para você viver nesse tempo, Ele está caminhando com você, expondo as Escrituras, e através desse podcast e dessa porção bíblica, expondo as Escrituras e dizendo, eu sou o Cristo. Volta. E é assim, eles voltaram. E essa porção termina da seguinte forma. Eles levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali eles encontraram os 11, os que estavam com eles reunidos, e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Então, meus irmãos, quando nós reconhecemos quem Ele é, não tem outra alternativa a não ser voltarmos para o convívio entre os irmãos, voltarmos para os discípulos de Cristo, para vivermos igreja. Então, você que está afastado, inclusive, do convívio da igreja de Cristo, você precisa voltar para estar junto com os irmãos e ter essa edificação aqui, ó. Ei, é verdade, ele apareceu para o Simão. E aí você fala, ei, mas sim, inclusive apareceu para lá. E aí um vai acendendo a chama do outro. Exatamente. Por acaso não ardia os nossos corações enquanto ele nos expunha as Escrituras? Sempre no final de cada podcast a gente vai pegar um comentário e vai ler num momento como esse. Como esse é o primeiro podcast e nós não temos nenhum comentário de algum testemunho, enfim, anterior, nós vamos ficar com esse trecho.
não estava queimando no nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Que Deus abençoe você. Giovanni, eu acredito que vai ser um tempo incrível. Nós vamos viver coisas maravilhosas juntos. Quero agradecer você que separou essa quase 1 hora aí, ou 1 hora e pouquinho de tempo para que nós pudéssemos estar juntos, para que você pudesse conhecer um pouco mais o nosso projeto e que nós possamos nos edificar. Amém. Cada dia, dia após dia. E outra, nos edificar no caminho. Nós estamos numa caminhada, né? É muito legal quando você vê Paulo citando a vida cristã como uma corrida. Eu terminei a corrida. Ou seja, na corrida não tem tempo para você ficar parado. Você tem um objetivo, você precisa continuar correndo. Então, que você entre nessa jornada junto com a gente de edificação uns dos outros. Giovanni Claudino. O John deixou muito bem claro isso, né? O nosso objetivo principal é caminhar com você, né? E aqui a gente não vai levantar a bandeira de igreja, mas bandeira de Cristo. Caminharmos junto. Você vai ser edificado através desse canal, nós vamos nos edificar, você consegue abençoar a tua comunidade, eu consigo a minha, o John a dele, e assim a gente vai fazendo com que todos tenham um entendimento. Arde em nosso coração quando se fala das Escrituras. E aí a gente vai seguindo em frente. É isso, John. É isso. É um prazer. Queremos vocês aqui nos acompanhando, né? Sim. Em todas as plataformas possíveis e nos ajudando a continuar nessa caminhada. Exatamente. E, inclusive, assim como no Ministério de Jesus, se você quiser manter de alguma forma esse projeto acontecendo e que a gente possa fazer coisas ainda mais excelentes, maiores, né, em busca dessa comunhão, se você quiser manter de alguma forma, não digo apenas financeiramente, mas da forma que você puder e quiser contribuir, procure a gente nas redes sociais para que a gente consiga trocar uma ideia e ver qual é a melhor forma que a gente consegue fazer e receber essa contribuição que você está disposto a fazer, tá bom? Jonathan Marques aqui, vou ficando por aqui com o Giovanni, o Santo Podcast, o primeiro podcast. É esse o número 1. Então, meus irmãos, que Deus abençoe grandemente, continue conosco. Toda semana nós estaremos com um podcast novo, toda semana, tá? E durante todos os dias nós teremos também vídeos novos, teremos devocionais no Instagram e nas plataformas digitais, tudo para edificação do corpo de Cristo. Tamo junto, que Deus abençoe e até a próxima. Até!